Iniciemos este audiobook com a frase de Mahatma Gandhi: o amor e a verdade são duas faces de Deus. A verdade é o fim, o amor, o caminho. Contracapa do livro Filosofia e Teologia, autor Odair José Simões. Título: Esperança Enlutada. Subtítulo: Uma vida ressignificada à luz da fé. Primeira edição, Taiobeiras 2024, Wiclap Editora. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei nº 9.610 de 1998 e punido pelo artigo 184 do Código Penal. Agradecimentos. Meu agradecimento primeiramente a Deus por ter me concedido a graça de viver e a inteligência para compreender, e por ter em todos os momentos de minha vida iluminado os meus caminhos e esclarecido a minha consciência. Também agradeço a minha esposa Sandra Leia Rodrigues pelo encorajamento e incentivo, à minha filha Maria Elisa por ser a minha motivação diária. Em memória de Silvia Aparecida Simões, Helena Maria Ribeiro e Francisco Ribeiro Filho. Carta ao leitor. Olá, meu amigo leitor. Que bom que você está aqui comigo. Enquanto estiver lendo ou ouvindo este livro, estaremos conectados. E antes de iniciar nossa jornada de reflexão, te proponho este dilema. Se nós somos parte indissociável da natureza, então, em última análise, não podemos resolver o mistério que sonda nossa existência, nem mesmo determinar com precisão o mistério que é estarmos aqui. Afinal, por que existe algo e não nada? E se o nada fosse tudo o que existisse, já não seria algo existente? O nada seria o tudo? Como resolver este paradoxo, se não recorrendo ao luminoso, ao transcendente, ao mistério, isto é, Deus? Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que sou. Conversa inicial. Enfrentando a angústia existencial. Nesta obra, procuro o fio de Ariadne, que pode nos guiar para fora do labirinto da vida, transpondo a questão da morte e seu espectro sombrio, a desesperança. Procuro decifrar como se comporta a consciência do ser humano perante a possibilidade do nada, e a partir desta análise proponho uma terapêutica baseada na esperança enlutada, que se materializa no amor, manifestação divina na concretude humana das relações. Quadro explicativo. Esperança enlutada é um termo utilizado por Manuel Frajó em seu livro Fragmentos de Esperança. Este termo esboça para este estudo, para este projeto, além do sentido original de esperar, apesar das vicissitudes da vida, esperar sem esquecer que a morte nos espreita, duas outras nuances. Quais são? A primeira é uma esperança intra-histórica, baseada na luta pela sobrevivência, ou seja, uma esperança dentro da história, dentro das relações que nós travamos diante dos processos que encontramos na vida, nos relacionamentos, nos conflitos existenciais, no trabalho, no estudo, em casa, e uma esperança extra-histórica, que constitui a âncora da fé do ser humano religioso, ou seja, uma esperança que vai para além da contingência humana, das nossas vivências aqui enquanto seres humanos neste mundo, ou seja, uma esperança que vai para uma dimensão religiosa, uma dimensão que nós falamos de transcendental, que transcende a experiência do humano neste mundo, da sua contingência. É uma esperança que está muito ligada à fé, ao ser humano religioso. Portanto, como nos alerta as Escrituras, o amor é forte como a morte, e só o amor pode derrotar a morte. É essa a esperança que vai justificar a crença numa vida após a morte, a crença em Deus. É nessa esperança que o homem e a mulher de fé ancoram sua certeza, vivendo na perspectiva da ressurreição, do seu destino final. Então, a esperança enlutada tem essas duas nuances nesse livro. Uma esperança intra-histórica, portanto,
fruto das relações conflituosas, apesar da morte, apesar da dor, apesar da angústia, apesar da tristeza, apesar dos fracassos, nós continuamos esperando. A falta de esperança é que gera o quê? A depressão, né? E pode levar ao suicídio, a tirar a própria vida, porque uma pessoa que não espera mais nesta vida, ela não tem por que viver. Então, a esperança intra-histórica move nossas relações, move e sustenta a nossa jornada nesta vida. Então, por isso, uma esperança enlutada, que vem a partir do luto, né? A partir do dia a dia, dos conflitos. E tem uma esperança extra-histórica, né? Que apesar da nossa possibilidade diante do nada, da última curva da vida, né? Da morte, nós acreditamos pelo testemunho daqueles que vieram antes de nós e também daqueles que creem de que existe uma vida após a morte, que a morte não é o fim de tudo, que existe uma solução para toda a dor, tristeza e angústia presente no mundo, né? Que Deus não abandonou a sua criação, que a vinda de Jesus, de fato, é a esperança que move todos aqueles que acreditam na revelação cristã. Então, este termo esperança lutada, que é título deste livro, vai então nos guiar nesta busca durante esse projeto. Continuemos a leitura do livro. Adentremos, pois, os aspectos filosóficos e teológicos desta grande aventura que é viver apesar da morte. O enfoque filosófico e teológico dado ao tema fica evidente ao abordar a angústia do ser humano diante da possibilidade do nada. Trata-se de constatar que no ser humano o medo da morte se manifesta diferentemente do que em qualquer outra espécie animal, pois ao lado de seu temor natural de morrer, há também o temor causado pela consciência de que vai morrer, o que por sua vez gera a angústia como síndrome existencial a banhar suas relações com o mundo, criando uma gama de necessidades que tentam prolongar sua efemeridade, ou seja, distraí-lo do seu penoso fim. Contudo, vê sua angústia aumentar ao passo que se percebe insatisfeito, pois nunca é aquilo que deseja ser, e nada pode suprir tal realidade, nem mesmo suas maiores e mais fantásticas invenções. Aliás, as invenções fantásticas, são também causa de sua angústia, à medida que o faz cair de si, isto é, alienar-se do seu ser e do seu agir. Pensemos nas horas e mais horas que passamos diante das telas, entorpecendo nossas mentes e descuidando de tantas outras coisas que nos poderiam fornecer prazeres mais duradouros e saudáveis. Observa-se assim que o homem e a mulher atuais são muito mais propensos ao nada, pois vivem uma existência fugaz, atropelada pelos muitos afazeres, absortos na virtualidade das relações que estabelecem no mundo da interatividade superficial das máquinas. Seu dedo parece querer deslizar sobre a tela muito mais do que as voláteis conexões que estabelece nas redes sociais e angustia-se por não poder abarcar em um único lapso de tempo múltiplas experiências que o seu ego narcísico espreita ansiosamente por vivenciar. Quadro explicativo. Narcísico é uma palavra que deriva de um termo da mitologia grega, um mito que relata sobre Eco e Narciso. Este, Narciso, era um moço tão vaidoso que, após desprezar várias pretendentes, morre de fome e sede, contemplando sua própria imagem no espelho d'água. Uma sátira muito bem contada da vida humana diante do apego à aparência das coisas e ao individualismo. Deste modo, a questão da morte, pelo viés psicológico, se prende nesta obra a uma visão filosófica e teológica, justamente por ter a pretensão de ser uma possibilidade de terapia a essa angústia e ao medo gerado pela consciência finita, haja visto que a religião cumpre uma importante função de amenização
do pavor gerado frente ao tal fato da vida. Fato este que é a morte. Chamem de filosofia da religião ou filosofia transcendental, se preferirem. Contudo, seu desenvolvimento está plenamente ancorado na dramática humana, na concretude do real. Filosoficamente falando, a resposta às vicissitudes da vida se encaixa numa visão real, objetiva e concreta. Tal resposta se assenta na observação nua e crua na existência da assim chamada espécie humana. Ela é, assim como as outras espécies animais, destinada ao fracasso, de um ponto de vista puramente particular e individual. Pois tudo aquilo que a humanidade constrói com habilidade e sabedoria não passam de vã ilusão. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, pois ainda segundo este livro, lido como sagrado pelos cristãos, nada há sob o sol que vale a pena prender o espírito, já que todos têm um só destino, o bom como o mal, o puro como o impuro. O mesmo destino toca a todos, isto é, a morte. Destino esse inevitável que, por mais que o ser humano consiga prolongar sua efêmera existência, é improvável que possa mudá-lo. A morte, sua eterna companheira. A não ser que se queira extrapolar os argumentos filosóficos, criando talvez pseudos conceitos, ou seja, falsos conceitos teleológicos. Aqui um adendo: teleológico é diferente de teológico. Teológico, Deus, estudo sobre Deus, e teleológico é o estudo sobre o fim último das coisas, teleo. Deste modo, esses pseudos conceitos teleológicos vêm ancorado em ideias como o indivíduo que sobrevive nos descendentes ou na espécie. Mas aí fica a pergunta: e se esta, a espécie, também se findar atingida por um cataclismo ou um apocalipse? Resposta à parte, alguns pensadores, filósofos diriam que tudo o que existe é como se fosse um todo. A complexidade, o múltiplo existente na natureza, se reduz, na verdade, ao uno, à simplicidade. Afinal, Deus é um em três. O eterno dilema da filosofia, pois tudo o que existe na natureza está intrinsecamente ligado, e uma folha não cai senão para cumprir o seu fim, que é o de fecundar o solo, onde nova vida estará sempre a brotar no eterno ciclo sem fim, como alude a trilha sonora de um dos mais famosos desenhos animados da Walt Disney, O Rei Leão. Filosoficamente, portanto, não encontramos saídas para tal tragédia humana. O fato de que o ser humano é um ser para a morte. Contudo, a morte entra não como um algoz, mas como uma etapa a ser vencida. Apesar disso, a sensação que temos, desvencilhando-se da fé e do amor, aludido na letra da canção, é a de um vazio. Pois tudo o que poderíamos fazer e dizer se perfaz ao círculo do fugaz, daquilo que a Bíblia chama de neblina. O ser humano coloca sentido em tudo o que faz, adquire e constrói. Trabalho, família, círculos de amigos, estudos, sistemas filosóficos, religiosos, políticos e ideológicos. Contudo, está sempre a se perguntar qual o sentido da vida ou da existência do mundo, do universo, etc. Afinal, para que estudar, trabalhar, construir um lar, um prédio, uma nação, se no fim, tudo se esvai como a flor que desabrocha de manhã e à tarde está murcha e seca, como diz o Salmo 90? Subjetivamente, do ponto de vista empírico, isto é, da experiência e do conhecimento particular, nada vale a pena neste mundo. A saída, o ser humano a encontra numa vida desregrada, em que o prazer se torna o sumo bem, o bem mais importante, ou encontra quando transcende ao nível da espécie, quando descobre sentido na sobrevivência da coletividade, do todo, sendo ele uma parte desse todo. Mísera, insignificante parte, é verdade, contudo, necessária à trama da vida.
Qual será, pois, a saída para esse dilema humano? Existe uma vida após a morte? É possível esperar mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando? E o medo da morte, como repercute na nossa vida? Que efeitos tem causado? Será possível superá-lo? Tentarei lançar algumas luzes sobre estas e outras questões. Ao final, o leitor decidirá se conseguir ou não atenuar tal problemática existencial.